Namastê. Meu nome é Antônio de Alexandre, sou terapeuta holístico do Instituto Aromas e de Terapias Complementares e tenho o grande prazer, a grande alegria hoje de fazer mais uma live com um conteúdo um pouco diferenciado. E agradeço pelas pessoas que estão chegando, Marisa Postas, gratidão pela sua presença. Vamos aguardar mais pessoas chegarem. E a nossa convidada. Hoje teremos uma convidada aí para dividir o espaço conosco neste momento especial da semana, nas nossas lives. Então, só um minutinho. Aguardando, daqui a pouco chegam as outras pessoas. Ok. Olha, já começaram a chegar. Nossa convidada já entrou. Muito bom. Guarda a paciência de vocês que estão aqui presentes. Mais um minutinho. Já começamos. Das pessoas que estão aqui, alguém conhece sobre numerologia, gosta de numerologia, sabe do que significa numerologia, qual a influência dos números aí na nossa vida? Será apresentada pela primeira vez nesse universo da numerologia hoje. Maurício Gouveia, seja bem-vindo, Maurício. Namastê. Olha, chegando pessoas. Muito pouco, mas gosto. Ok, moça. Leiga no assunto, ok. É interessante dizer, né, que os grandes matemáticos, os grandes mestres aí da matemática diziam que Deus não jogava dados, né? É interessante que a conotação dos números perante o universo, do vasto conhecimento que a humanidade já desponta e já traz consigo, é muito interessante que todos acreditam que há uma conotação até mesmo sagrada, né? Até mesmo elevada destes números. E aí, para isso, eu resolvi trazer uma especialista hoje no nosso canal aqui para falar a respeito dessa preciosa forma de expressão que o ser humano adota para entender até mesmo a questão vibracional. Nós vemos que a matemática, os números, enfim, encontram-se em tudo na natureza. Na música, na arte, na medicina, na biologia, na física, na química. E aí hoje vamos contar aí com esse trabalho fantástico aí da nossa querida Alexandra, numeróloga.
Até peço aí, Alexandra, para quando você se sentir à vontade, solicitar aí a entrada, né? Para que a gente possa dividir essa telinha aí. Vamos ver se eu consigo colocá-la aqui. Para Alexandra. E ela está entrando. Opa! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, Tudo jóia? Antônio? Tudo bom, minha querida? Tudo bom? Tudo bom também. Bom, em primeiro lugar, né, eu quero agradecer aí a sua ilustre presença, saudades aí, bastante tempo que a gente não se fala, não se vê, mas Verdade. quando eu penso em numerologia, eu falo, Alexandra, para quem está aqui na nossa live, eu quero já deixar claro que a Alexandra tem um trabalho fantástico, que a gente já conheceu um pouco hoje, e para quem estiver interessado em conhecer-se um pouco mais, né? O trabalho da Alexandra ele pode também ser solicitado, ser acessado aqui no Instituto Aromas. Então, Alexandra, eu vou preferir que você se apresente, você fale um pouco aí do seu trabalho, da sua proposta de vida, quando você se uniu aí à numerologia. Fique à vontade. Tá. Boa noite, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu estou vendo alguns nominhos subindo aqui, eu conheço algumas pessoas. Então, quem não me conhece, meu nome é Alexandra, numeróloga, né? Adotei a minha profissão, o meu nome, porque foi fundamental para mim. Eu sou numeróloga já tem uns 20 anos, aí de chão, de estrada. E comecei, como dizem, por acaso, que o acaso não existe, né? Tava passando numa rua e de repente uma placa me chamou a atenção e eu fui e fiz o curso, aqueles cursos que é para a pessoa entender, né? E depois eu fui me aprofundar e estudei mais, e aí fiz o curso completo e depois fui aprofundar os estudos em outras fontes. Então, agreguei os estudos da numerologia junto dos ensinamentos de Cristina Cairo, Luiz Hay, coloquei informações do Bhagavad Gita, coloquei informações das leis universais, né, que foram compiladas no Kybalion pelo Hermes Trismegisto. Então, ele está bem diferente. Tudo que eu aprendi, né, ao longo dos anos, eu fui adequando as informações porque eram necessárias, né, aquilo que eu comecei. Basicamente é isso. Muito bom, gratidão aí por essa introdução maravilhosa. Então, vamos lá, né? Assim, quando a gente fala em numerologia, tem muitas pessoas que falam que é coisa para gente supersticiosa, fala-se que é para ver se a gente consegue adivinhar os números da Mega Sena, né? Ai, muito. Não tem isso? Tem bastante, tem bastante. E é um cenário que dentro da proposta aqui do trabalho que a gente realiza aqui, a gente fica bem distante disso, bem aquém disso, né? Sim. E o propósito nosso aqui é sempre trabalhar essa questão de elevação, conexão com o divino, com o sagrado dentro de nós, né? E aí eu pergunto, né? Eu começo essa live aí fazendo a primeira pergunta que eu acho que todo mundo tem curiosidade de saber quando fala de numerologia. Como é que ela pode, na prática, auxiliar as pessoas? Como é que é isso, Alexandre? Como é que as Deu, pessoas deu uma, podem. Hum, deu uma travada no que você falou. deu uma travada? Então tá. Uhum. Então a pergunta é assim, Como ó. Como que na podem. prática, como que na prática a numerologia pode auxiliar as pessoas, né? Então eu tomo a vibração de um número e como é que eu faço isso, né? Como é que isso acontece? Então, aí é uma questão mais terapêutica, né? É a pessoa se integrar, ela reconhecer as suas qualidades, né? Eu digo reconhecer porque está tudo latente, né? A gente tem ela
dentro, mas não aflora, né? A gente não utiliza a informação total, que é um mapa. Um mapa é composto lá por 14 vibrações numéricas, então eu não posso nunca dizer que uma pessoa é um número só, né? Ele tem diversos números ali, então, fala para mim aí qual é meu número. Não dá, bem, não dá, eu preciso calcular o teu mapa inteiro, fazer todo um histórico de vida e leva algum tempo aí para calcular e aí passar de verdade, falar as informações que contém no mapa. E aí isso faz com que a pessoa venha a saber de verdade quem ela é. E aí ela começa a responder questões assim: quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. O real autoconhecimento, né? A numerologia é uma ferramenta, como inúmeras outras que existem, como o tarô, como a constelação familiar, como a astrologia, entre outros. Então, dessas ferramentas todas, a gente faz autoconhecimento, a gente se descobre e aí encontra a verdadeira felicidade, porque eu digo que a felicidade só é posta, né, só é encontrada quando a gente realmente sabe quem é. Porque daí não vai ter problemas no corpo, né, não vai apresentar dores em lugares específicos e determinados por causa de uma forma de agir errada, errônea, está indo contra aquilo que ela é. E aí a numerologia também explica isso, você está agindo assim e era para você agir assado. E aí você continuar agindo assim, você vai apresentar esses e aqueles problemas. E entre outras coisas, né, a gente desbloqueia a prosperidade, né? Muita gente vem me procurar por conta de prosperidade bloqueada, por conta de relacionamentos, problemas de relacionamentos afetivos e familiares, né? Perdas de pessoas, e é importante elas entenderem também que primeiro a gente tem que se desconectar desse apego, né, que a gente tem primeiro, que todos estamos conectados uns aos outros, né, mas não é só uma pessoa, mas sim a um universo inteiro, né, sim a todas as coisas, todos os animais, todos os vegetais, todos os minerais e todos os seres humanos, né? Então, quando ele entende isso, quando ele capta essa mensagem que todos somos um, ele começa a se desnudar, né? Sair dessa matrix, retirando aqueles band-aids, né? A gente vai tirando o band-aid da zona de conforto, vai tirando o band-aid da procrastinação, e mais um aqui, outro ali, e vai mostrando para ele que a forma melhor dele interagir na vida e conseguir todas essas mudanças e melhoras é por meio de uma característica assim e não assado, né? Mais ou menos nesse sentido. Nossa, isso é fantástico, né? Porque o que eu acredito que a maior fonte de sofrimento hoje para as pessoas, é lógico que ao longo da história isso se demonstrou, mas principalmente hoje, porque de repente tem um pouquinho mais de consciência, é exatamente essa questão do sofrimento por não se autoconhecer. Exato. Então, Exato. eu vejo assim, eu acho lindo quando você fala isso, porque o poder dos números, ele se integra a toda e qualquer ferramenta, né? E quando você traz aí essa abordagem terapêutica para os números, muitas pessoas desconhecem isso, né? E aí, Alexandre, eu pergunto assim para você, assim, de que forma que você auxilia as pessoas nesse trabalho? Então, você desenvolve aí um mapa numerológico, e aí você gera um material, você gera um conteúdo, né? E aí qual é o próximo passo? O que as pessoas fazem depois que você emite essas informações a elas? Então, há um diferencial, né, no trabalho, porque eu não consigo só entregar para a pessoa o mapa pronto e fazer uma terapia. Eu preciso conversar com a pessoa antes, né? Eu preciso ter essa conversa primordial, essa primeira conversa para, olha, como é que está a sua vida? Onde é que eu vou poder te ajudar? Com o que eu vou te ajudar? Por que é que você precisa do meu serviço? Por que é que você veio até mim?
Então, nessa conversa, ela vai me explicar o que está acontecendo com ela, e eu vou dentro. O mapa, obviamente, é algo que é eterno. Você nasceu com aquele nome, aquela data de nascimento até o fim. Todas aquelas características que estão ali é para você como que eu vou dizer? Se colocar, se adequar àquilo. Aquilo não muda. É para sempre. Então a pessoa precisa se adequar ao mapa, ok? O que eu coloco além são informações de essência que veio de canalizações realmente, né? Que eu recebi sobre os números, que eles não são só. Porque se você vai na internet, né? Você digita lá, quem nasceu no dia tal, tá cheio de sites falando as características. Não faz muita diferença o meu trabalho de um mapa cabalístico, de um mapa de uma numerologia chinesa, ou caldeia, ou da Rosa Cruz. Não vai fazer muita diferença porque a informação de cada número é sempre igual. Então, o que eu quero oferecer para a pessoa é ajustar, é o ajuste, colocar ela dentro do seu agora. O que é que o seu agora está te trazendo? Quais são as preocupações? E aí, nessa primeira entrevista, depois a gente tem a terapia, que é a entrega do mapa. E na entrega do mapa, o mapa já vem com os arquétipos, né? Eu vou colocar ali os arquétipos que são necessários para a pessoa trabalhar, para aquele agora dela, para aquelas informações que ela me trouxe. Olha, eu estou com um problema de relacionamento, eu estou com um problema de saúde, eu estou com um problema financeiro. Então, eu coloco os arquétipos ali para ela trabalhar durante X tempo. E aí vai trocando, e aí conforme a gente for conversando e vem as intuições, a gente vai falando, esse arquétipo você vai usar por X dias, esse aqui você vai usar por mais dias, esse por menos, enfim. Também, além dos arquétipos e a numerologia, durante o trabalho, eu gosto de falar sobre a mesa, eu faço a medição na mesa de radiestesia. Então, eu meço, por exemplo, a pessoa vem e diz para mim, nossa, mas eu tô com muito problema de prosperidade, mas a minha prosperidade tá horrível, o dinheiro não para na minha mão, que tudo vai embora, eu começo uma coisa, logo acaba. E aí a gente vai conversando e vai puxando informação, e aí ela, muito provavelmente, a maioria das pessoas que tem problema de prosperidade, né, em todos os 20 anos que a gente está aí trabalhando, a gente vê muito isso, é meio que pontual. Ela tem problema de relacionamento com um dos pais, ou pai ou mãe, no mapa. Além disso, esse número de problema de relacionamento com um dos pais, a gente vai medir na mesa ali para ver o amor próprio que ela detém. Então, veja o percentual de amor próprio que a pessoa tem. E aí ela fala, não, mas não tem problema. Mas 30% de amor próprio não é nada. Não, é zero praticamente, né? A gente tem que chegar em 100% de amor próprio. E isso é característica muito de quem tem muito número 1 no mapa, né? A pessoa que tem muito número 1 no mapa, ela provavelmente tem problema de relacionamento com o pai, ou se não tem problema de relacionamento com o pai, ela tem problema com ela, de amor a ela, né? E é bem complicado, porque as pessoas acham que é um problema se amar, né? Que não pode dizer que gosta de si mesmo, não pode, e ainda confundem, né, que o amor com a imagem do espelho, né? E confundem amor próprio com pisar na cabeça dos outros, né? E se passar por cima dos outros, não tem nada a ver isso, né? Amor próprio é muito mais, é você se reconhecer os seus potenciais, aceitar os potenciais, que muita gente não aceita os próprios potenciais. Eu digo, já disse para uma pessoa, ela tinha número 5, né? Ela tinha número de aventura, pessoa corajosa, pessoa que gosta de viajar e mudar e nunca tá sempre no mesmo lugar. Aí eu escrevi para ela, descrevi, né? Você é aventureira. Ela, aventureira, eu? E não reconhece, né? E aí, dali 2, 3 anos, estava já morando em outro lugar. Eu falei, se isso não é aventureira, é o quê, meu Deus? É bem legal isso que você fala, porque é assim, né? Tem muitas pessoas que veem as terapias, né, de uma forma tão isolada.
E Sim, quando eu faço um trabalho de constelação, eu sempre digo assim, né, nas minhas preleções, eu sempre falo para as pessoas assim, que a numerologia, ela traz ali um raio-x ali sobre você e direcionamentos também. E exato. aí, muitas vezes quando a pessoa vai fazer uma constelação, né, eu falo sempre isso, né, não adianta você fazer uma análise, ter as informações lá direitinho, mas e aí você não conseguir manifestar isso na sua vida. Né? Então, aí onde eu vejo há uma integração bem bacana aí da constelação, porque, como você falou, identifica-se uma questão do pai, identifica-se uma questão da mãe, e aí o que Sim, acontece? Porque muitas vezes lá fala, né, muitas coisas que você pode fazer e aquele bloqueio se manifesta, né? E aí, quando a gente faz a constelação, a gente olha para esses bloqueios e interessante que durante toda a dinâmica, né, todas as outras características que a pessoa tem são manifestadas ali. E quando ela termina a constelação, ela está bem mais próxima de fazer uma aderência com a proposta original dela, em essência dela, que é aquilo que um mapa numerológico como o seu desenvolve. E aí, exato. né, então isso é muito legal porque a gente começa a ver as integrações. Isso eu acho fantástico isso. Sim, sim. Por isso que eu Mas acho é uma bacana coisa assim, fazer esse tema. a pessoa precisa querer fazer algo por si, porque não adianta ela vir para você como constelador, como tarólogo, como terapeuta xamânico, ou para mim como numeróloga e tal, e vem, resolve o problema para mim. Tô Terceirizar que a gente fala, né? É o terceirizando, terceirizar. terceirizando uma questão que a gente aqui vai mostrar as portas, mas quem abre essa porta é a pessoa, né? Quem Exatamente. chave é a pessoa. Eu entrego a chave. Ó, a chave tá aqui, ó. Mas se quiser, para você ir pro outro lado, você tem que abrir a porta. Eu não posso abrir a porta por você, né? Passar por ela. Verdade, verdade. Exato. Nossa, muito verdade. Né? Tem uma perguntinha aí da Japamalas da Mar que diz assim: podemos continuar a constelação, Combinar. combinar a constelação e a numerologia? O que ver primeiro, os números ou a constelação? Eu particularmente acho que é a numerologia. Era. Eu acho que é a Porque numerologia. a pessoa já vai se conhecer antes, né? A pessoa já Exatamente. vai ter ela vai entender exatamente quem ela vai desnudar primeiro, né? E aí ela vai entender. Porque eu ainda acho até quando a pessoa faz a numerologia para si, ela se torna totalmente tolerante, porque ela percebe, porque não é só coisa bonita que a gente fala, Não, acho que não. não é, e também não é só coisa ruim, né? Não, eu não vou falar só, eu não vou ficar só metendo pau na pessoa, mas também eu vou mostrar os dois lados da moeda, né? Então, ela acaba se tornando tolerante porque ela percebe que ela é feita de coisas que potenciais, né? Coisas que ela pode melhorar e coisas que tem brilho ali que ela não está enxergando, né? Ela não É, enxerga esse brilho. E aí isso não é só com ela, isso é com os pais dela, com o namorado, com a esposa, com os filhos, né? Então ela começa a perceber que essa relação tá ali na família com todo mundo. Então é tipo, meu, tá falando dos outros se eu não tô. eu vejo também assim, né, complementando, que quando você está num processo de você olhar para aquele mapa, né, numerológico, eu acho que assim, você vê o quanto você está fora da sua rota e por Ah, que sim. né? Você fala assim, meu Deus, eu estou muito fora, né? E aí é onde a gente começa a entrar com situações de poder levar um conteúdo mais direcionado para que uma constelação, por exemplo, seja feita, né? Aí a Sim. Japamata Maga fala assim, aprende a acolher na Na numerologia. Isso vai ajudar numa constelação? Sim, vai, com certeza. Sim, Constelação e numerologia conversam maravilhosamente bem. Mas eu queria sim. perguntar para você assim, da onde surgiu a numerologia? Curiosidade Ah, aí. é o meu pai, né? Meu pai Pitágoras.
Ok. Pitágoras, né? Pitágoras é o pai da numerologia. E aí ele, em Crotona, né, na escola que ele funda, ele ensina o homem a ser homem, né? É o humano a se tornar humano de verdade, né? Entendo. Então, ele funda a escola e aí ele tem essas regras todas para os seus discípulos entrarem, né? Não é qualquer um que entra na escola de Pitágoras ali, os pitagóricos, e ele configura os números, né, em característica. Ele diz que tudo no universo são números, né? Para ele o que importa é a geometria e números. Tanto que aí depois um tempo o Fibonacci vem e desvenda, né, os códigos de Fibonacci e aí a gente descobre a geometria sagrada, né? Então, mas Pitágoras já tinha visto antes. E tem muita coisa que Pitágoras fala que depois, muita gente depois usa, né? Que aí o Waldorf usa a euritmia, né? Que é o ensino por meio da dança, que Pitágoras usava antes. Aí Freud, depois, ele fala, né? Que o homem, ele tem o homem, várias partes dentro do homem, né? Aquela parte mecânica, o homem instintivo, o homem sexual, que depois aí Freud vem, e aí o mecânico que é o cérebro reptiliano, e aí ele fala que a parte instintiva, ok, mas e a parte sexual, que é o que move o ser humano, né? E aí vem Freud depois e começa a desmembrar o que Pitágoras já tinha descoberto lá antes, né? Uma outra curiosidade, assim, Pitágoras, ele é uma encarnação, numas encarnações depois ele vem como Ramatiz. E ele é um dos primeiros, né? Pitágoras é um dos primeiros a abolir a alimentação por carne, né? Ele diz que um homem, para se tornar limpo, ele não pode beber sangue, né? Porque aquilo é como se ele tinha uma visão como se quando a pessoa morria, ela podia reencarnar em qualquer aspecto, não só como ser humano, mas também como animal. Então, essa era a visão dele, né? Então, era como se ele dissesse assim: se você comer um animal, você pode estar comendo, se alimentando com o sangue de um parente seu. Hoje, as teorias reencarnacionistas não acreditam nessa teoria dele, né? Nem mesmo o Ramatiz. Depois ele mesmo, como Ramatiz, ele muda essa configuração, mas, né, Ramatiz ainda diz que não é bom a gente se alimentar com partes de animais, porque a gente está tornando o corpo impuro, né? Então, Pitágoras é esse cara aí que a gente tem que amar muito, e para conhecer ele precisa estudar demais, né? Não ainda tem os versos de ouro, que a única coisa que a gente tem de escritos mesmo dele, né? De coisa escrita do Pitágoras são os versos de ouro, né? O resto se perdeu, a biblioteca dele queimou, a escola dele foi queimada e tal, então é complicado. Uma das coisas que mais me encanta também quando a gente fala em números, numerologia, eu olho muito para Leonardo da Vinci, quando ele faz de uma forma bela o uso, né, e transporta isso para a arte, né, Sim, essa visão dos números, que é incrível. Assim como sim, também a obra O Homem Vitruviano, que, nossa, ali sim. Ali é porque matemática Deus pura. descrevendo o homem através de números, né? Eu acho Exatamente, é o fantástico. homem número mesmo, né? E aí, essa coisa do homem vitoriano que você fala, Vitruviano. você vê em tudo, você depois é utilizada essa mesma técnica em várias coisas. Ele também, ali o Fibonacci, entrou na informação do outro, aí Fibonacci vem e coloca a geometria em flores, a geometria em animais, a geometria no ser humano, a geometria em casa, em qualquer coisa que você for imaginar, é tudo aqueles a tetráticos, né? Aquela soma 1 mais 1 que dá 2, que 2 que mais 2 dá 4, e aí você soma tudo, vai dar 10 e é o número perfeito para Pitágoras, né? Para Fibonacci era 1 mais 1 era 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, e aí vira aquela
aquele espiral, né? Maravilhoso. Assim como de uma forma mais moderna, né? Tesla também faz um trabalho muito bonito, falando Sim, dos números, né, mais importantes que ele considerava, que eram o 3, 6 e 9, né? E sim. diante disso, a gente começa a ver essas influências diretamente nas nossas vidas, né? E aí eu te pergunto assim, agora, né? Por que a numerologia tem essa influência que ela tem na nossa vida, né? Quando existem esse universo de números, esses números eles são fixos e são determinantes, ou eu posso fazer algo para melhorar, né? Porque você falou que trouxe aí o mapa, você traz esses números e você leva para o resto da vida, né? Mas Sim. você pode trabalhar com os números para alcançar uma melhora, como no caso da prosperidade. Você pode dar um exemplo para gente de como é que isso Então, funciona? primeiro que a pessoa precisa colocar para dentro da vida dela os números que são do mapa dela, os números que são fixos, né? Então, Ah, de números fixos, a gente tem o número da alma, a soma das vogais, a soma das consoantes, a soma de todas as letras do nome. Depois vem o número da soma da data de nascimento toda e depois um cálculo que é feito dessa data de nascimento, que é o desafio maior, aí não é soma, é subtração. Então são 5 números fixos no mapa, eles não mudam nunca. Você vai, essa é a tua, vamos dizer assim, esse é o teu código de constituição, né? Vamos dizer, o então código RG, numerológico. É teu o RG, é RG para sempre. É um para sempre, aquele não muda. O que muda são os números, por exemplo, de zero, do nascimento até os 28 anos, você vai carregar uma informação que é base do seu ciclo formativo. Então, desde quando você nasce até os 28 anos, é um número no ciclo, e nesse mesmo ciclo aí você vai ter os desafios daquele ciclo englobando o desafio maior, então serão 2 desafios para trabalhar na mesma faixa etária, né? E também os presentes, né? Porque a gente não tem só desafio, a gente também recebe presente, nós somos agraciados, né? A por gente amor, né? também né, por favor, também recebe presente. Então vem aí os números do Dharma, né, que é dito, ou pináculo, cada um coloca o nome ali. E aí isso é uma faixa de tempo ali do nascimento até os 28 anos. Quando sai, aos 29 anos tem uma troca, né? E aí você sai de um número e entra para outro. Tem pessoas, o meu número, por exemplo, não muda. Eu fico do nascimento até os 28 anos com um número no ciclo, e dos 29 até os meus 56 anos, o mesmo número. Eu vou continuar ali, na mesma linha de número, né? E algumas pessoas não, muda drasticamente. Então, o meu conselho para quem está na live aqui, quem for assistir depois, é que se você ainda não tem 28 anos, se você vai fazer 28 ainda, e tá ali com um cara ou uma menina que você está muito interessado, e nossa, eu me apaixonei pela primeira vez, ai meu Deus, vai ser para sempre. Olha, espera um pouquinho. Espera só um pouquinho. Porque se, por exemplo, você está num ciclo de número 2 e você muda para um ciclo de número 5, a mudança é radical, assim. O número 2 realmente é uma pessoa que ela quer casar cedo. Mas quando vem um número 5 no ciclo, ela não quer saber de casar, ela quer saber de passear, ela quer saber de conhecer gente, de viajar, de cair no Ser humano, mundo, né? entendeu? Exato. Ruim, aí dá. Então, aí é melhor esperar. Então, se É você melhor. não sabe, você ainda não fez a numerologia, aguarde, espere um pouquinho mais, deixa depois dos 29, aí você decide. Até os 28 anos não é uma idade legal para se casar, é só depois. E aí, Eu, então, imagina, aí você vem o ciclo produtivo, né? Esse dos 29 até os 56 anos. Então, você vai ter outro desafio também. E vai ter aí, nesse período, você vai ter mais 2 dharmas. Pelo menos mais 2 dharmas. Aí, dos 5, esse é o ciclo produtivo, que a gente chama que é o mais importante de todos, né? Que é o ciclo, porque é a fase adulta.
Exatamente, a formação foi lá até os 28, depois vem a fase adulta, que vai até os 56. E depois dos 56 em diante, aí você vem um outro ciclo que também pode mudar o número, né? E aí tem mais, aí é só o desafio maior, que vai cuidar da tua vida, e vai ter mais um Dharma, pelo menos, né? Então, assim, são várias questões aí que não vai fazer você, vamos dizer assim, a tua essência permanece, porque são aqueles 5 números que a gente falou lá no começo, a tua essência é essa, tá? Vamos lá, 3, 9, 6, 2 e 1, ok, tem gente que repete nesses 5 aqui, nesses 5 números, às vezes tem 2 vezes o número 2, né? Tem lá as configurações, mas ali você é isso aqui. E aí são os acontecimentos na vida, né? Então diz que lá o número 2, com o ciclo, a pessoa com o ciclo de número 2, ela vai querer se casar cedo, né? Mas se ela vai para um ciclo número 5, ela já vai se afastar dessa questão de vou fincar minha estaca aqui, não. Eu vou querer passear. Então, são coisas que vão te acontecer, são situações que podem chegar até você, né? Ok. E aí aquela perguntinha que todo mundo faz, né? Eu, pelo menos assim, né? Como sou aniversariante do mês de fevereiro, a minha salvação é que eu nasci no dia 1º. Então eu não Ufa! pode... Ufa, né? Mas e aí quem nasce no dia 29? Puxa vida! Eu tenho uma vizinha que nasceu no dia 29. Ai, Meu Deus, ela se acha especial, né? Porque no dia 29, né, todo mundo lembra que é o aniversário dela, né? Todo mundo lembra, poxa, mas hoje é aniversário dela, hoje é aniversário da André, hoje é aniversário da André. Foi uma felicidade. E de 6 em 6 anos ela faz a festa, comemora no dia 28, mas o mapa em si é feito o registro seu de nascimento, né? Então, se você foi registrado no dia 29, eu vou fazer um mapa referente à data do seu nascimento. E aí entra os adotados, né, nessa questão. Aí também entra os adotados, porque tem pessoas que, né, não teve acesso ao teu mapa original, né, ao seu registro original. Eu já fiz mapa de adotado, mas a pessoa tinha, porque era a mãe fazendo para a filha, né? Ela tinha acesso ao registro primeiro da menina, então deu certo, a gente conseguiu fazer. Quando não tem acesso, eu costumo utilizar aquilo que a pessoa enraizou como informação, porque também tem a situação assim, já tive, né, a gente tem 20 anos de estrada, então tem várias situações. Então tem uma pessoa que eu fui atender, que o nome dela era Maria Tereza, vamos supor. E aí eu fiz o mapa, ok, mas tá esquisito, não é possível. Eu tenho a parte que fala do bloqueio e tal, e nem o bloqueio, eu fiquei, meu Deus. E aí era porque ela queria ser chamada de Dulce. O nome dela era Maria Tereza, e ela queria que todo mundo chamasse ela de Dulce, e não tinha jeito que fizesse, que nada. E aí eu tive que fazer um mapa como Dulce, e aí as configurações, os números deram certo. Então, vai muito do que a pessoa enraiza para si, o que ela chamou para ela. Não adianta a gente ficar naquela coisa do técnica, porque a numerologia tem técnica, né? Tem aquela parte que você tem que estudar as técnicas e tal, ó, só pode assim, só pode assado, não sei o quê. Eu não posso me prender a isso. Se a pessoa não se reconhece, não tem jeito, né? Vai ficar uma coisa meio lunar, assim, meio estranha. Então, é importante a gente ouvir muito, né? A parte do numerólogo aqui na escuta, né? É bem importante. Me diz uma coisa, essa situação que você fala, cabe também, eu não sei se você, isso geralmente acontece, eu venho de uma família nordestina e a minha mãe passou por uma seguinte situação, ela nasceu numa data, Ah, mas também. na época o local aonde ela nasceu não tinha cartório, ela nasceu no Nordeste, uma região bem limitada de recursos, né?
E aí ela veio para São Paulo com a minha avó, e aqui ela foi registrada numa outra data, Sim. né? Como é que ficam essas pessoas, né? Você já passou por essa situação, né? De que Já a tenho na pessoa minha. nasceu no dia 3 e de repente ela foi registrada no dia 4, por exemplo? Né? Isso Sim, aconteceu com sim. a minha mãe. Minha mãe passou por Não, isso. acontece com a minha avó. Minha avó é uma briga na família, porque todo mundo fala que ela nasceu, ela tá registrada dia 30. É uma coisa assim, ela nasceu dia 30 e foi registrada no dia 31, ou nasceu no dia 31 e foi registrada no dia 30. É uma coisa assim. E aí Tá. fica todo mundo, aniversário da avó. Não, não é, amanhã. Porque ela faz questão que a data dela seja o dia que ela nasceu. Não interessa lá o número que está lá no Entendi. mapa, no registro. Não interessa. Ela quer os parabéns no dia 30. Agora eu lembrei, dia 30. Ela não quer no dia 31, ela quer no dia 30. E aí você vai fazer o cálculo e é dia 30. Você vai ver a característica da pessoa, é o que ela incorpora. Não adianta, é a entidade, é o ser humano. Ele não Uhum. aceita aquele número e não vai aceitar, e a numerologia ela não pode impor algo, né? Eu não posso chegar para a pessoa e impor a situação. O mesmo Entendi. acontece, e aí isso acontece também quando as pessoas vêm trocar de nome. Eu atendo muito artista, né? Já fiz mapa de muita pessoa, muita gente pedindo para ter um nome artístico, né? E nesses casos, eu troco o nome, mas eu mantenho a energia do mapa original, né? Eu não posso deixar para ela um número que ela não tem no mapa, porque ela não vai se identificar, ela não Sim. vai se reconhecer. Deve Aí dar um também, trabalho isso. dá trabalho. A gente fica ali, ó. Eu acho que A deve dar gente fica, trabalho. a gente fica ali pensando, porque eu primeiro já peço, se é para mapa de análise de nome artístico, eu já venho logo, você precisa me dar pelo menos 5 opções. Porque às vezes nem as 5 opções, nenhuma delas dá certo. A Tá. última que eu fiz aqui, uma moça, ela vai gravar um CD. Ela deu uma sorte, que a primeira já que ela me deu, foi, você precisa me dar pelo menos 5. Aí ela, eu vou te dar esse aqui, daqui a pouco eu vou pensando nos outros. Aí eu fiz, olha, deu certo. Ela Uau. deu muita sorte, muita. E ela já tinha, porque ela já estava, né, namorando esse nome artístico dela há um tempo, e aí deu certo. Mas não é fácil, não. Numerologia de nome Mas artístico imagino que vai, seja vai complicado. laser. E você já passou por essa situação também, né? As pessoas te recorrem aí quando vão colocar número nas casas, nas empresas, né? Para Sim. atrair uma determinada vibração. Até onde eu conheço muito pouco sobre esse universo, eu vejo muito isso, né? De pessoas que falam assim, olha, o número, você quer uma empresa, por exemplo, que tenha Uhum. muita rentabilidade, então, tem que ter o 8, né? A somatória. Aí você Ai, soma os algarismos e põe lá as letrinhas lá, né? E aí, sim. dá 8, você vai ficar rico. Dá 6, é uma casa para família. Isso é verdade? Como é que... Fala um pouquinho disso pra gente. Então, na numerologia empresarial acontece dessas pegadinhas, né? Porque o que Uhum. acontece? O que eu preciso é que o teu a data de fundação da tua empresa, né, que é o principal na numerologia, a data de fundação da tua empresa esteja relacionada com aquilo que você faz. Então não adianta abrir uma padaria com um número de escritório de contabilidade. Você precisa, você precisa ressoar a padaria. Você não pode ressoar escritório de contabilidade, porque não vai dar certo. É É a verdade. primeira questão. O número do imóvel do estabelecimento comercial, se for uma porta aberta, né? Aqueles que precisa de circulação de pessoa, de gente entrando e saindo ali para comprar um comércio mesmo, o importante é que sejam números de comércio. Então, ali que precisa ter um 3, por exemplo, que é um número de comércio, é fantástico para isso. Pode ser um número 9 também. Não, e aí o 9 eu já até começo a descartar, porque se tiver 9 em outras partes do mapa, ele não pode ter duas vezes, né? Não pode ser duplicado. Então já restringe um pouco. O ideal é que se
A porta do comércio tem o número 3, tem o número 5, que também é boa circulação de pessoas. O número 1 também é uma ótima circulação de pessoas. O 8, o que acontece? Ele traz a prosperidade, ele realmente é o número da prosperidade, mas a gente não pode esquecer que prosperidade é tudo, né? Não é só dinheiro, prosperidade é saúde, prosperidade é amor, prosperidade na família. Então, você precisa estar com tudo isso integrado dentro de você. Outra questão é que o 8, essencialmente, é o número do escritório de contabilidade, por exemplo. Ele é um número quieto. Se é uma casa número 8, e eu já morei numa casa número 8, ela é uma casa fria. Ela é uma casa gelada, porque o 8 é uma pessoa fria. Se você for ver uma pessoa, se configurar, né, numa pessoa, ele é uma pessoa mais racional. Ele está muito preocupado com números, né, com quanto que eu estou gastando de água, quanto que eu estou gastando de luz e o valor do funcionário, o que é que eu faço para ganhar mais dinheiro aqui e ali. Então, realmente, o 8 é de prosperidade, mas para um local de que precisa de entrar gente, que precisa ter circulação de pessoa, não é muito adequado. Então, você precisa ter esses cuidados aí. E quando você fala, então, para pessoas que trabalham com a parte de terapias, né, terapeutas, né, algumas pessoas que estão aqui nessa live de hoje são terapeutas, né? E aí, como é que você... qual o número que você mais indica para terapeutas? Então, aí no caso de quando a pessoa precisa ter lá aquela coisa, o dia que eu fundei o meu consultório, o dia que eu comecei, porque nem todo mundo abre uma empresa, né? A gente tem eu atendo muita gente também que não tem uma empresa devidamente registrada. Ela tem apenas ali o dia que ela começou a trabalhar, vamos supor assim. E aí, olha, eu comecei, a primeira vez que eu atendi uma pessoa foi dia tal. Beleza, a gente soma aquela data. E aí a gente vai ver, precisa ser o número 7, o número 9, o número 11 e o número 22. Mas aí lembrando, esses números 7, 11, 9, 22, eles não podem repetir no resto do mapa, porque eles são muito espirituais. E aí tem a questão do 9, por exemplo, que ele é doador. E aí você está abrindo um consultório de terapeuta, você quer cliente. Você precisa ter pessoas para atender. Mas você não vai atender na caridade, você vai atender com prosperidade, com energia de troca. Então é importante esse número não repetir no restante do mapa. Então é uma questão assim, que você precisa trabalhar com muito cuidado com os números que você vai ter ali. O 22, por exemplo, ele é um número de uma espiritualidade muito elevada, mas absurdamente elevada. E ele é muito racional. Se você somar 2 e 2, são 4. A pessoa que trabalha com o número 22, né, num consultório, ela precisa ter muita consciência das energias que ela está mexendo ali, porque ele também é um número de magia. E aí a gente tem o mago negro e o mago branco. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com a energia que a gente vai movimentar. O número 11 também, né, para quem tem o número 11 no mapa, né, é um número também que fala assim de uma espiritualidade muito grande, né, chega até denominar pessoas que têm o cargo até de uma direção espiritual, né? É isso mesmo. Sim. Né? Exato, e ainda não só de direção espiritual, mas esse número 11, ele é magnético, né? Ele é um número de atrair pessoas. Eu coloco assim como um magnetismo muito alto, e aí o lado negativo do número 11 é o vampirismo energético. Ele vai sugar a energia do outro. Então, esses números, para quem é terapeuta, tem que ter, sim, muito cuidado. O 7, ele é maravilhoso também. Mas qual é o lado negativo do 7? Ele é um número solitário. Ele gosta de trabalhar ali quietinho. Então, vou dizer assim, para mim, como numeróloga, eu não tenho uma porta aberta, né? E eu sou muito de escrever... Eu sou muito porque o mapa numerológico basicamente é a escrita.
E aí você vai e atende a pessoa no dia e vai conversar com a pessoa e vai demandar toda a sua atenção para a pessoa naquele dia. Então, para mim, como pessoa que trabalho ali muito quieta, muito concentrada, o 7 é perfeito. Mas para uma pessoa, por exemplo, uma empresa de espiritualidade que vai abrir lá, que precisa de movimentação, né? Também, vamos supor, um instituto, no seu caso, né? O instituto, ele não vai trazer muita gente. E aí você tem que ter essa coisa. Vamos trabalhar com o 7? Dá para trabalhar, mas você é direcionado, o seu trabalho é mais direcionado, é mais focado? Se é bem focado, o 7, ok. Se você vai trabalhar, o 9, por exemplo, eu acho que é o mais ideal, assim, para falar em termos gerais, o 9 é o perfeito. Mas tem aquela questão, não pode repetir. Só pode ter um número 9 no mapa. Porque ele trabalha com alta espiritualidade, ele representa, né, dentro das leis universais, o amor incondicional, mas ele não pode repetir 9 no mapa porque ele é energia de doação. E aí você não quer doar, você não quer trabalhar só com doação, você quer trabalhar com energia de troca. É bem complexo a análise empresarial. Interessante, interessante. E assim, né, eu ouvindo você falar, né, eu, como amo, sou um amante do tarô, eu vejo assim, né, que o tarô, as cartas do tarô, elas sempre mostram a dualidade, elas trazem a dualidade, né? Então, Sim. e a numerologia no tarô, assim, nossa, é algo surreal, né? É muito forte, é muito forte. Principalmente nos arcanos maiores. Olha aí, olha aí. Totalmente isso. E aí eu te pergunto assim, nos números também a gente traz então essa dualidade, pelo que eu estou entendendo, é isso, né? Então tem Sim, a polaridade positiva e a polaridade negativa, né? De cada número. exato. Exato. O que a gente quer é você entrar na linha de neutralidade, que você Uhum. nem fique, porque é exatamente isso que falam as leis universais. Você tem lá o princípio de ritmo, que quanto mais você vai para a direita, mais o tanto que você foi para a direita, você vai voltar para a esquerda. Não adianta. Então, o que você tem que achar é a linha do meio, é o equilíbrio. Então, eu coloco ali para as pessoas: olha, essa é a tua característica positiva, essa aqui são as características que não são tão legais assim, e aqui é você trabalhar essas informações e encontrar um ponto de equilíbrio nelas, né? O que é aqui que você pode deixar de fazer, o que é aqui que você pode começar a fazer, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui, e para Ah, negócio digital, já tenho meu Instagram, mas não sei quando. Calculo pela data da primeira postagem? Sim. Qual o número bom para atrair seguidores que comprem meus produtos? Então, você precisa ter uma energia número 3, negócio digital, ainda mais para compra de coisa, o 3, o 5, o 1 e o 9 são fantásticos. 3, 5, 1 e 9. Quando você quer chamar a gente, esses são os números, tá? ah, Aí, não que os outros não sejam bons, né? Mas vamos uhum. supor, a gente estava falando lá, uma pessoa que tem um escritório de advocacia, que tem um escritório de contabilidade, ele vai precisar da energia do número 4. Mas esse número 4 é na soma da data de fundação. Ok. Na soma do nome da empresa, não pode ter o número 4, de jeito nenhum. Pode ter no nome com a soma das vogais, pode ter na soma das consoantes, mas não pode ter na soma total das letras. Ali precisa ter um número 1, 3, 5 ou 9. Porque senão a pessoa não entra pessoas para comprar o serviço, adquirir o serviço ou coisa qualquer tipo do negócio, entendeu? Por mais que a energia seja o número 4, que muita gente não gosta do número 4, eu não vejo nenhum problema com ele. Aliás, o ano que eu mais faturo é quando eu estou no ano pessoal 4. Opa, Eu não sei, porque é o ano de trabalho, né? Se é para trabalhar, vamos trabalhar. claro. E assim, é crendice ou não? Ah, o número da sorte existe mesmo ou não?
Porque as Não. pessoas sempre falam, qual que é o meu número da sorte? E a gente vê muito nessas revistinhas, né, até mesmo em jornal, né, numa coluna lá mais esotérica, né, mística, né, sobre essa informação. O número da sorte, e aí, é para valer isso mesmo ou não? Então, é porque assim, se eu vou falar o número da sorte, eu vou dizer que o número da sorte é o número aqueles 5 numerozinhos lá que são principais Uhum. de cada pessoa, para Aham, aquela entendi. pessoa. Para mim, os meus números da sorte são um, para você é outro. Vamos dizer Ok. assim, porque daí eu vou estar fazendo o jogo do contente, né? Uhum. Integra a informação do número na tua mente, né? E coloca isso dentro do mental e faz o trabalho interno aí, para você trabalhar, para você se trabalhar, né? Vamos supor que você Uhum. tenha a energia do um, você é corajoso, então eu querer fixar isso em você. Seja corajoso, né? A gente estava falando sobre relacionamentos e os números. É, existe uma data boa para você marcar o casamento? E, apimentando um pouco mais a pergunta, existe uma data boa também para a gente realizar um processo de separação? Uau! Ó, Tem as deu uma duas apimentada. coisas. Sim. Tem uma pergunta aqui, veja o nome do perfil, então, vê o nome do perfil. Você precisa somar o nome do perfil todo lá, e as letras, a soma das vogais vai dar um número, a soma das consoantes vai dar outro, e a soma geral vai dar outro. Aí o importante é que a pessoa tenha a soma das vogais que estejam de acordo com aquilo que a pessoa faz, a soma das consoantes, se é número para nome fantasia, eu estou supondo aqui, não tem muita, é indiferente, mas se for um número comercial, seria ótimo, 1, 3, 5 e 9. E a soma geral do mapa, de todas as letras, precisa ser 1, 3, 5, 9, tá bom? Não pode ser outro. Se der 2 ou 6, também tudo bem, mas é uma média movimentação, não é uau, né, como esses outros números, tá? Uhum. Então, aí você falando, para casamento, primeiro aquela regrinha que a gente falou no começo lá, né? Se a pessoa não tem 28 anos completos, espera, Nossa, meu Deus. espera, porque o negócio pode mudar. Você pode mudar de opinião de uma hora para outra, Meu Deus. então é melhor esperar. Mas data para marcar casamento, eu já cheguei a fazer até live no meu Insta falando disso, né? Nossa, que A legal. data de ideal seria dia 2, porque é o número da união. O 2 é o número do casal mesmo, né? O casal em si. O 6, porque é o número da família. E aí, o 4, porque é o número da estabilidade. Então, olha só o que a gente está falando aqui. Se você quer se casar e os dois de comum acordo não querem ter filhos, vocês querem viver um relacionamento e não estão pensando em família, não, aqui o negócio é a vida a dois. Então, a soma da data precisa ser um número 2, vai ser legal. Também vai ter aquela energia de calma, de tranquilidade, né, que é muito boa. Se você somar e der um número 6, e aí você quer formar família, quer adotar pessoas, quer ter seus próprios filhos, quer ter animais, é legal casar no dia 6. Mas se você está pensando em crescer junto, se a tua energia, a tua vibe, a vibe do companheiro ler aqueles livros do Gustavo Cerbasi, né? Casais que enriquecem juntos, né? Não sei o Vai quê. inteligente assim junto. Aham. Isso. Se vocês têm essa vibe, que é um casal muito provavelmente que tem energia do número 8, do número 4, do número 1, do número 6, né? Eles devem ter esses números aí no mapa. Então é ideal casar no dia 4, ele quer estabilidade e também ele não se desapega com facilidade, né? O meu casamento foi 1, 2, 5, 6, 7, 8. Então, uma data de casamento número 8, eu vou dizer assim, é mais ou menos. Ideal que seria que fosse um 9, porque daí é amor incondicional. O 8 é bacana. É mais um número assim, vamos dizer,
vocês estão preocupados em faturar. É quase igual ao 4. Vocês estão ali ocupados, a união do casal, né, se dá na ocupação de prosperidade. Os dois, né, servem de base um para o outro e vamos que vamos, que vamos, que vamos. Vocês estão preocupados com isso. E aí não é só isso, né? O casamento, o número de prosperidade. Né? A gente tem que lembrar que a gente precisa estar legal no casamento. E um número 8 também, ele é como o 4, né? Estabilidade, ele quer ficar quietinho, né? Quer ficar... não quer mudar muito de companheiro, né? O 8 e o 4 tem isso. E o número 7 no casamento, vamos falar do número 7. O 7 no casamento, eles têm cada um seu canto. É muito importante a individualidade para o 7. Então, você precisa muito respeitar o espaço do outro. Então, sabe aquela hora que o cara entra... Vou dar um exemplo. A pessoa quer estar usando o banheiro e tranca a porta, não sei o quê. É porque ele quer sair do banheiro arrumado, né? Ele vai sair para algum lugar, deixa a mulher se arrumar lá num outro lugar, num outro espaço, e você se arruma no outro, como se fosse, sabe, o casal que vai de namorado, você não tá vendo a pessoa se arrumar? É essa individualidade, ele precisa desse espaço para ele num casamento, né, o 7. E é um pouco conturbado um casamento com a pessoa 7, vamos falar a verdade, porque ela quer muito ficar quietinha, ela gosta muito do lugar dela, e ele é muito arredio, o número 7 é muito... não só arredio, mas sabe, como fala, rebelde, né? A pessoa rebelde demais. Então, o seu 7 tem essa característica. Como consertar o 8? Então, não tem muito o que consertar. É aquela questão, vocês já se casaram, então aí vocês estão buscando a prosperidade. É legal você não pensar só na prosperidade financeira. É legal pensar que precisa prosperar em todos os campos, né? Então, precisa ter aquele dia de namorar, precisa ter o dia de cuidar da agenda de saúde, precisa ter o dia de... né? Cada dia de uma coisa. Precisa lembrar que não é só prosperidade financeira, que não é só dinheiro. Precisa lembrar de várias outras questões. O relacionamento familiar, né? O relacionamento com o filho ou com a família do marido, a família da esposa, não pode ficar só numa coisa, não pode fechar o ciclo também, tá? E aí você estava falando data para separar, aí eu falei das melhores datas para casar, e a data de separação, né, que a pessoa, eu espero que assim, né, as pessoas se unam por um objetivo, um propósito, né, de evolução, de caminhar junto e tal. E aí, quando não tiver mais legal, que não tem problema, né? Porque você já se conhece ao ponto de dizer para o outro, né, o quanto você gosta da companhia do outro. Mas se o outro não tá ali, não tem problema. A gente tem que desmistificar esses apegos, né? Que é importante. Sair dessas zonas de conforto que a gente se coloca. Se a caminhada tá legal, vamos continuar. Mas se vocês estão tendo mais atrito do que amor, então é importante vocês primeiro olhar esse espelho, né? Porque sempre é importante saber que um relacionamento é um espelho. Aquilo que é gritante que tem no outro, que você se incomoda muito que tem no outro, é o que você tem dentro de você. E aí você precisa trabalhar. Mas se tem alguma coisa que é gritante no outro, que você vê ali, mas não se incomoda, você só tá vendo. Ih, hoje ele tá teimoso. Caramba. Você já trabalhou a teimosia em você? Então, beleza. É muito diferente do se incomodar com a teimosia. É muito diferente. Porque você precisa entender essa coisa, sabe? Quando você não suporta aquela característica, quando você não suporta aquela característica que você tem em você. E aí você precisa trabalhar. Do contrário, não. Quando você olha, percebe que você já trabalhou, então vamos bola pra frente. Mas enfim, aí chegaram num término. O número de término é o 9. Né? O 9 é o número do término. Até ano pessoal, quando a pessoa tá no ano pessoal 9, ela realmente, as coisas
vão tendo fim. Não é que todo, por exemplo, você está no ano pessoal 9, a sua esposa também está no ano pessoal 9, quer dizer que vai acabar o relacionamento. Não é. Vai acabar as coisas que estão por um fio, as coisas que estão desgastadas. Sabe a goteira? Uhum. Sabe aquela goteira? Vai chegar uma hora que ela vai transbordar. E aí vocês vão decidir se aquela característica, se aquela coisa que você faz o tempo todo e ela não gosta, se você vai realmente mudar ou não. E ela vai decidir se vai aceitar a sua mudança ou não, né? E aí vice-versa, né? Então, não quer dizer, tem que ficar bem claro, não quer dizer que a pessoa entrou no ano pessoal 9 que vai romper casamento, não é nada disso. Aliás, eu já passei por 2 anos pessoal 9, estou casada ainda, então não foi isso que aconteceu comigo. Tá certo. Então, e não só comigo, mas com muita gente, né? Às vezes são coisas que você vai dar fim, aquilo que não está caminhando, sabe, coisa que está patinando? Então pode ser trabalho que você não está, você está no emprego e aquele emprego fica lá, você está cozinhando, está sendo cozinhado e está cozinhando aquele trabalho. Também vai chegar aquele momento, ó, você, por favor, você precisa dar um basta nisso aqui. A gente já passou essa roda aqui, já foi, né? Essa roda do Sansara aqui, a gente já passou por ela. Você precisa fazer alguma coisa aqui. Tá certo. A gente que trabalha com a parte do tarô fala que o ano que vai chegar agora é o ano que, na leitura de tarô, sai para nós a carta O Papa. A carta O Papa no tarô é o número 5, né? Então eu até fiz uma live aí falando um pouco pro pessoal. E eu gostaria, assim, de contar aí com a sua colaboração aí para que as pessoas que estão assistindo e que vão assistir, porque tem muito disso aqui, né? Muitas vezes as pessoas, eu já sei até de algumas pessoas que não estão aqui, mas seguramente que vão assistir o nosso vídeo aqui, nossa live. O que você poderia falar sobre o próximo ano, né? O que a gente pode esperar aí numa visão da numerologia para esse ano de 2021, né? Então, muito engraçado você ter falado, né, que é a papisa, né, o número 5, é o Papa, é o número 5. E aí a gente soma 2021, 2 mais 2, 4 mais 1, 5, né? É o número 5 mesmo. E aí a gente coloca aqui, vai ter mudanças. E aí quando eu tô dividindo, eu divido as minhas coisas com o esposo, né? E eu falei para ele, olha, 2021 é o ano de mudanças. Aí ele não entende muito da espiritualidade. Mas quando você fala mudança, é coisa ruim? Eu falo, mudança é mudança. Mudança é que vai mudar. Alguma coisa vai deixar de ser. Né? E não quer dizer que é ruim. Às vezes você tá lá apegado com alguma situação e, na verdade, aquilo ali que mudou depois, quando passa tempos depois, você vai perceber, nossa, mas eu não sei nem por que eu demorei tanto para largar aquele osso, né? Por que eu tava grudada ali? Porque quando eu fui para outro caminho ali foi muito melhor. Né? Então, a gente precisa entender que é encerramento e principalmente transmutação. O número 5, ele tem essa característica de transmutação. Eu encaro o número 5 como a cor violeta, né? Como Saint Germain, como a chama violeta. Eu vejo isso muito como transmutar energia, troca. Não consigo perceber como algo ruim, né? Porque a gente teve o ano 2020, assim, foi um marco, né? Um divisor de águas, né? A dificuldade que o planeta todo passou com tanto a Covid, a pandemia, depois com a economia, que foi um ano muito austero, porque o número 4 representa austeridade mesmo, né? Isso que eu ia falar, é verdade. Ele é um ano de você enxugar, né? Aquele negócio de você encolher as coisas e se esforça demais, tem muito mais esforço, né? Ele, dentro das leis universais, representa servir. Então, é o servir abnegado. Se você sabe servir abnegadamente, se você tem compaixão, tolerância, humildade e é amoroso, você não viu problemas no ano de 2020. Não aconteceu nada com você. Porque você tem essa energia naturalmente, né? E aí, isso dentro das leis universais, fique claro, né? Porque
pela numerologia comum, né, o 4 representa trabalho, esforço, o mito do cara que sobe a ladeira com uma pedra, quando chega lá em cima ela rola de novo. Então tem essas imagens que eu deixo um pouquinho de lado. Eu prefiro ver que é o número de servidão, é o número que você trabalha porque gosta de trabalhar. Você faz aquilo que... A gente pode falar que é um número de missão. É quando você encontra a sua missão e aí você faz Também, como uma missão. Né? também porque você está entregando, você sabe aquela pessoa, eu gosto de fazer uma metáfora assim, né? Hoje não existe mais dinheiro. A partir de hoje não existe dólar, real, peso, libra, não existe, acabou. O planeta Terra aboliu a moeda, não existe mais. O que é que você vai fazer da sua vida a partir de hoje? O que é que você vai fazer? Você pode escolher viver do que você quiser. O que é que você vai fazer? Essa resposta que você dá, que as pessoas dão, é o que realmente é a missão da pessoa. Eu vou continuar sendo numeróloga. Eu vou continuar trabalhando com espiritualidade, porque é o que eu gosto de fazer. Muita gente fala, nossa, mas aí vai fazer o quê? Ah, eu vou viver deitada na praia. Tá bom, mas vai chegar um momento que você não vai aguentar mais ficar lá. Porque as coisas vão continuar sendo necessárias. Apesar de estar tudo para todo mundo, né? Vamos supor no mundo ideal, no mundo de Ame, o menino das estrelas, né? Que tudo era dado para todo mundo igualmente, não tinha é meu, não existia ego ali falando eu tenho posse sobre isso ou sobre aquilo, né? No mundo de Ame, em Ofir ou em outros planetas, era pegar, usar, entregar. Pegar, usar, entregar. Ou, né? E aí, nesse mundo, as pessoas trabalhavam, mas não eram escravas do trabalho, elas gostavam de estar servindo, né? A gente tem uma visão limitada do trabalho aqui, e esse ano ele serviu muito para a gente entender que certas coisas têm que mudar, e essas certas coisas têm que mudar primeiro da gente, né? E aí o próximo ano é essa energia de mudança muito mais forte. Se você não mudou agora em 2020, você obrigatoriamente vai mudar em 2021. Então, o conselho que eu dou é estar em movimento. Uhum. O que você falou é muito interessante, né? Porque teve muitas pessoas que acabaram perdendo seus empregos e tiveram que se reinventar, né? Criar aí Exato. uma nova forma de ganhar dinheiro. Então já começou a partir daí esse movimento. Existe uma coisa Exatamente. também que foi muito legal aí do que você falou, que as pessoas começaram a perceber a necessidade e a importância de troca. Não só trocas de bens materiais, mas também a troca no processo de comunicação, a troca que Sim, existia enquanto grupo e que foi, de algum modo, suprimido, né, nesse processo. Né? sim, Bem exato. interessante. Esse ano trouxe muitas mensagens, né? Mas é bem isso mesmo que você falou. 2021 é aquilo, é um ano de movimento, né? Eu até estava fazendo uma mandala astrológica para uma cliente essa semana, né? Eu falei assim, olha, cancela o Netflix, né? Eu falei, ó, cancela o Netflix, porque, olha, você vai ter que, assim, fazer muito movimento, aí tem muita coisa acontecendo. É interessante que isso ficou bem claro nessa mandala, e Sim. você trazendo esse conteúdo, eu acho que se ela estiver assistindo, quando ela for assistir esse vídeo, ela vai se lembrar disso, né? Que é um ano que não Nossa, dá, né? a Netflix não moça vai tá dar. falando aqui, ó, que quem não sabe fazer nada, quem não sabe vai precisar aprender, né? Exatamente. Ainda mais que o número 5 tem algumas correntes, né, da numerologia que apontam o 5 como um número de que gosta de estudar. Eu não vejo muito isso porque ele muda muito, mas eu chego a concordar porque ele fala muito, né? Ele é um número de comunicação. E aí precisa aprender, É. precisa Eu, aprender algo. Ainda nesse ano, eu fiz tantos cursos esse ano, eu imagino que o ano que vem ainda tem uma movimentação na linha astrológica, né? A gente falando agora, a gente já entrando numa conjunção Júpiter e Saturno, né? E Júpiter está sendo tão amoroso e pedindo para Saturno, por favor, vai com calma, porque Saturno é o julgador, né?
ele, ele taca a bomba atômica das costas. Ah, eu preciso ir ali na Terra, ajudar os humanos a entender as coisas que eu estou falando. Ele taca uma bomba atômica e vai embora. Conheço Então, bem. então, Júpiter está ali nessa conjunção agora, sendo totalmente assim, amoroso, abnegado, falando, por favor, tenha compaixão deles, dá um tempinho, eles vão conseguir aprender, né? Vai devagar. E aí vem agora o número 5 para falar, 2021, sai do lugar, para de ficar no lugar comum. Né? Exatamente. Aqui, ó, já fala, muito Essa é a curso pegada. disponível na internet, tem muito curso gratuito e de instituições renomadas, a USP Sim, fazendo curso, a FMU, enfim, meu, internet, tem a gente opções teve não faltam. a gente teve um boom na internet, assim, de um adiantamento de coisas que eram para ser daqui 3 ou 4 anos e veio tudo para agora, entendeu? Tem gente que fala até mais que tempo que isso, mas adiantou os recursos, assim, muito rápido. Então, não dá para ficar, eu não sei fazer nada. Eu tô brincando, tá bom? Vou dar um pitacozinho aí nessa resposta, nessa pergunta também, porque a gente aprende, né, que no olhar da constelação familiar, quando uma pessoa está numa posição como essa, ela não consegue enxergar a vocação dela, é muito importante ela olhar para a ancestralidade masculina, da energia yang, da energia da Sim, realização, sim, da relação dela, por exemplo, com o pai. Porque na constelação também a acho. gente a mãe e o pai, né? E cada um tem ali um conjunto de tarefas, de atributos, de legados. E aí, geralmente, quando a pessoa se coloca numa situação como essa, seria interessante, sob o olhar da constelação, ela lançar um olhar ali para o pai, né? Fica aí uma Sim. dica aí, né? Fica aí É, uma eu dica. ainda recomendo aquele Ho Oponopono que eu vi você fazendo aí alguns dias, né? Ah, sim, sim, sim. Ho Oponopono pro pai, aí pra mãe, né? Primeiro, eu digo que a pessoa precisa fazer o Ho Oponopono pra si, né? E aí depois de Exato. si por algum tempo, e aí depois parte pro pai, pra cura do pai, pra cura da mãe. Eu concordo plenamente aí, assina embaixo. Quando você fala do. Quando nós falamos, né? Acho que só para a gente alinhar aqui uma coisa. Quando a gente fala do próximo ano, ano 2021, nós estamos falando de janeiro ou nós estamos falando de março? Porque tem o ano. Em janeiro, a gente começa segundo o calendário que estamos sob ele. E tem Sim, também o ano cósmico também, né, que a gente fala que começa, de acordo com as casas astrológicas, né, começa em março. Você considera então. qual? 1º de Eu janeiro? considero janeiro. E ainda tem uma outra questão, ainda dentro da astrologia, a gente vai entrar com Marte em Capricórnio, não sei agora. Eu sei que, eu esqueci agora, minha anotação não está aqui, mas, enfim, Tá. dentro da astrologia, o Marte vai estar em Gandanta agora, é que eu faço astrologia védica, tá? É diferente da astrologia ocidental. Ah, E aí Gandanta é como se ele tivesse retrógrado, olhando para trás. E aí Marte tá. é essa energia de impulso. E aí esse impulso não vai ser tão forte, que é agora do dia 13 até dia 13, 14, começa 13 e 14, esse Marte em Gandanta, e aí ele vai seguir até o dia 31 de dezembro. Então, Olha essa só. energia impulsionada, ela vai dar exatamente no dia 1º de janeiro. Tá legal. Então, eu, dentro da numerologia também, eu afirmo que é 1º de janeiro de 2021. A Ah, gente ótimo. coloca, a gente coloca como o momento que o planeta, né, todas as pessoas do planeta, porque eu lembro que eu falo que a vibração, a energia das pessoas é que comanda, então todo o planeta está vibrando com 2021 no dia 1º de janeiro, né? Sim, sim, sim. Porque tem a questão também, né, o calendário chinês também, né, que tem uma outra Sim, data. Então, eu queria só ver, assim, equalizar mesmo o conhecimento. sim, sim.
Bom, Alexandra, é assim, né? Assunto para mais de metro, né? Como dizem, né? Os antigos, né? Eu, assim, quero imensamente agradecer a essa grande colaboração. Eu tenho certeza que para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir, porque esse vídeo vai ficar salvo lá no IGTV, é de uma contribuição extremamente preciosa. Eu afirmo isso assim com muita gratidão por toda a colaboração, pelo carinho em aceitar esse convite, né? Eu acredito que todos nós saímos daqui hoje com muito mais propriedade a respeito deste número, ou melhor, dessa numerologia, que as pessoas achavam que era só superstição, né? Só para descobrir os números da Mega Sena, e não é, tá É, longe, né? Tá bem longe disso, bem distante. bem distante, né? Então, para mim, eu acolho isso, além de muita gratidão, também como uma forma de contribuirmos aí, porque é um legado que eu e você estamos construindo aqui hoje, né? Quando a Sim, gente deixa exato. registrado isso, esse legado pode ser visto a qualquer momento, em qualquer data, e as informações continuam sendo muito pertinentes, muito atuais. Eu acredito que independente do período que ela for ver este ano, o ano que vem, enfim. E por Sim, tudo isso, porque sou muito grato, né? Sou muito grato e quero deixar aqui para todos que estiverem assistindo esse vídeo que possam entrar em contato com a Alexandra, né? Tem aí no nosso enunciado aí, né? Nossa chamada, eu já marquei ali a Alexandra, arroba Alexandra Numeróloga, não é isso? sim, exato, exatamente. Então, quem tiver disposto aí, tiver interesse em conhecer mais sobre numerologia, fazer os seus mapas, fica aqui aberto, né, esse convite para que vocês entrem em contato com a Alexandra. Se qualquer coisa também entre em contato conosco, a gente vai passar o contato da Alexandra, né? Não só agora, mas em qualquer época do ano, isso daí não tem uma limitação, uma restrição. Né? É, E é isso é muito sempre bom. e é sempre um prazer contar com você, Alexandra. Eu deixo as Olha, últimas adorei. palavras para você. Eu adorei o convite, foi muito legal. A gente conversou assim sobre diversos assuntos. Poderíamos falar por horas aqui. A gente quando se reúne fala, fala muito, né? Esse meu três aqui não gosta de ficar calado. Eu falo demais mesmo, me desculpe, mas é assim. Então, eu agradeço mesmo, foi fantástico. Eu espero recebê-lo também lá no meu canal. Depois a gente combina aí uma informação, troca de informação. Vamos lá marcar sobre, falar sobre xamanismo, que eu não tenho muito conhecimento. Você é um Opa, mestre aí, pode me passar informação, falar com o pessoal ali. apenas Eu acho estou no bem caminho. legal. É. Então, eu adorei aqui. Foi, olha, a Camila mandando um beijo, a Patrícia também. Obrigado, meninas. Foi fantástico aqui. Gratidão pela oportunidade, gratidão pelo tempo, pelo espaço que você cedeu, né? E eu estou à disposição. Eu estou lançando um curso em breve, né? Em breve eu vou ter o curso de numerologia básico e depois o avançado, para quem tiver interesse em conhecer a numerologia mais a fundo. Eu digo que eu sou uma pessoa profunda, eu falo demais, mas é porque eu tenho. A gente tem conhecimento, a gente vai cavucando informação até achar bastante coisa ali. Então, quer ter conhecimento sobre numerologia e leis universais, vem fazer o curso de numerologia comigo depois. Daqui uns dias eu lanço, e aí, em primeira mão aí para você, estou divulgando aqui agora. Ó, nossa, que maravilha! E desde já desejo Igualmente. muito sucesso para você, que Igualmente. esse conteúdo seu possa ser acessado e você conseguir também expandir isso para o maior número de pessoas possíveis, porque sabemos que é muito difícil para qualquer pessoa que esteja buscando por uma identidade própria, buscando por se reconhecer, se reconectar, não ter um recurso tão poderoso como esse, né? Sim, Então, exato. é o que eu desejo. Muito sucesso para você, muita expansão, muita Gratidão. evolução. E nós sempre estamos evoluindo, sempre, né? Sim, E exato. estarei aí aguardando pelo convite para irmos lá no seu canal também. Aí eu vou chamar o pessoal daqui para ir para lá também, para a gente
trocar figurinhas. Fazer essa troca de figurinhas, muito bom. Gratidão, um beijo enorme para você, um beijo enorme para a Miriam, um beijo enorme para os seus meninos aí. Saudade Obrigado de todos. A gente mora perto, mas não consegue se ver, caso essa pandemia fazer o quê? Mas, enfim, da próxima vez a gente se vê de novo. Um beijo enorme no seu coração. Gratidão. Namastê. Namastê. Tchau, tchau.